Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre Feng Shui e eu trouxe uma convidada muito especial que é a Wanda Boavida, que teve a amabilidade de ceder um bocadinho do seu tempo para vir aqui falar connosco sobre a importância do Feng Shui para um estilo de vida e uma alimentação adequados, e vocês vão descobrir coisas muito engraçadas. Eu não sou, já vos disse aqui várias vezes, não sou muito espiritual, mas já fui ao Japão e tive a possibilidade de ter um bocadinho de contacto com este tipo de cultura. Mais do Feng Shui e as abordagens que os japoneses levam para a sua vida e o seu dia-a-dia, e acho super interessante, e o Feng Shui realmente é uma das vertentes com as quais eu me identifico bastante. E foi muito bom poder ouvir aqui a Wanda a falar connosco sobre estes conceitos, sobre como é que o Feng Shui pode impactar realmente a forma como nós nos alimentamos, como é que pode impactar a energia, digamos assim, que nós temos na nossa cozinha, que tipo de cores é que vão puxar mais por uma alimentação mais ou menos saudável, e portanto tudo isso foi muito giro falarmos aqui. Aproveito para vos dizer que a Wanda lançou este mês um livro, o seu primeiro livro, se não estou em erro, que é o Casa com Alma, e que já está em pré-venda e vocês podem encomendar. Eu já tenho o meu quase a chegar, depois assim que o tiver vou-vos mostrar o resultado e partilhar convosco para vocês também poderem ver um bocadinho por dentro como é que ele é. Mas vamos lá a esta entrevista, que eu acho que ficou mesmo muito gira, e espero que vocês gostem também, que descubram aqui novas vertentes para a vossa vida. Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com a nutrição, alimentação de qualidade e estilo de vida. Vamos receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as melhores técnicas de leitura dos rótulos e compras ou o impacto da alimentação no crescimento e desenvolvimento. Queremos que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e ajudá-lo a ter as ferramentas necessárias para uma alimentação mais nutritiva e completa. Por isso, pegue numa cadeira e sente-se bem confortável para ouvir tudo o que temos reservado para si. Este é o seu podcast. Wanda, antes de mais, muito obrigada por teres aceito o convite. É um orgulho e um gosto ter-te aqui, e acho que vai ser muito bom para quem nos ouve perceberem que, mais uma vez, a alimentação não vem só de fora, também vem de dentro, e que, neste caso, o que nos envolve o nosso mundo também pode ter um grande impacto nisso, não é? Obrigada eu pelo convite, fico muito honrada, como é óbvio, e efetivamente aquilo que disseste, Mafalda, é muito importante a parte interior e a parte exterior, e acaba por ser um complemento. Portanto, como eu costumo às vezes dizer, o detox interior e o detox exterior acabam por ser um pleno para a nossa vida, portanto, e para tudo. Exato. E o que é isto do Feng Shui? Para quem nunca ouviu falar, ou para quem já ouviu falar e associado de coração só, não é? Então, o Feng Shui é uma arte milenar com cerca de 3.500 anos, em que o objetivo é harmonizar os espaços onde nós estamos, para existir um maior equilíbrio e uma maior sensação de bem-estar, por assim dizer. Não é adaptar a pessoa ao espaço, mas sim o espaço à pessoa. Por isso é muito importante, antes de se realizar um espaço com Feng Shui, fazer o estudo da pessoa e estudar em que aspecto, saber aquilo que ela pretende da vida, se é uma melhor alimentação, se é dormir melhor, se é relacionamento, porque o Feng Shui acaba por ter um impacto também nos relacionamentos pessoais e profissionais, porque se nós nos sentirmos bem, portanto, acaba por, isto é aqui um ciclo vicioso de autoestima positiva, e acaba por ter impacto a todos os níveis, e nós temos vindo também a perceber que o facto também de dormir bem tem reflexos também na nutrição, portanto, portanto, e no nosso peso, e acaba por ser mais positivo, ou nós termos mais energia para o dia seguinte, portanto, e sentirmos melhor. Portanto, isto acaba por ser um ciclo que, quanto melhor for o ambiente que nos rodeia, melhor estamos, portanto, e potencia-nos todas as áreas da nossa vida.
E quando falamos de uma casa que tenha várias pessoas a viver em conjunto, ainda deve ser mais complexo, não é? Porque temos que tentar estudar várias pessoas e as suas dinâmicas. Exatamente, disseste bem, Mafalda, temos que estudar estas dinâmicas porque as pessoas têm determinadas características e como é que nós vamos fazer isso? Não é só no espaço, por exemplo, nos quartos dessas mesmas pessoas, mas também nas partes comuns, ver, eu costumo dizer que é o vision board, porque é essa a metodologia que eu estudo, portanto eu formei-me numa área, portanto, no Feng Shui clássico, no entanto hoje em dia estou e preconizo o Feng Shui que é o Vision Board, e já tenho alunos que vão ser consultores nesta área, e é uma metodologia relativamente recente em Portugal. Portanto, há muita gente que já ouviu falar desta metodologia de uma forma ainda muito ténue, de um livro que foi um best-seller mundial, que é o livro O Segredo. E o livro do Segredo, uma das pessoas, das coautoras do livro, foi a Mary Diamond, e é a Mary Diamond, que ela ainda é viva, e é uma consultora de Feng Shui que também preconiza este método que eu utilizo. Então, a nossa casa é nada mais, nada menos que aquilo que nós queremos da nossa vida. Então, em termos de imagens, cores, etc., tem um impacto brutal, e isso está estudado, portanto, através de estudos da neuroarquitetura, etc., biofilia, que nos diz a forma, o comportamento humano mediante determinados elementos que nos rodeiam. Portanto, cores, texturas, etc. Então é tentar coordenar, como disseste bem, tentar coordenar essas mesmas personalidades e ver até que ponto cada pessoa pretende um determinado desafio e colocar, é quase como tatuar a nossa casa com essas imagens e com essas frases e com esses desejos, para as pessoas conseguirem mais facilmente e mais rapidamente atingir os seus objetivos, sejam eles quais forem, pessoais, profissionais, de saúde também, e é utilizado hoje em dia este método de Feng Shui que eu preconizo em grandes multinacionais, como por exemplo o caso da Roche, da Body Shop. Porquê? Porque são empresas que, portanto, desenvolveram muito a forma, quais são os objetivos que pretendem e incutem isso aos seus colaboradores. Portanto, para quê? Para que colaboradores mais criativos e mais produtivos acabem por ter um grande desempenho, um aumento de desempenho a nível profissional, o aumento obviamente da produtividade e da rentabilidade das empresas para as quais eles trabalham. Uhum. E como é que uma pessoa que é de uma área tão diferente vem parar ao Feng Shui? Porque Sim, isso é então, muito fascinante, mas é o oposto das ciências é, farmacêuticas, não é? portanto, eu estudei e trabalhei durante cerca de 13 anos em grandes multinacionais da área da indústria farmacêutica, num dos maiores laboratórios do mundo, que é a Pfizer, houve uma altura da minha vida que eu tive um desafio em termos de saúde, portanto, vai fazer agora, portanto, faz este ano 5 anos, e foi um desafio, portanto, que depois foi ultrapassado, melanoma, portanto, cancro de pele, e nessa altura, Mafalda, eu questionei-me, não é que eu não fizesse aquilo que gostasse, mas questionei-me se era realmente aquilo que eu queria fazer para o resto da vida, porque chegas a uma altura que diz assim, quero algo meu, quero algo que me faça sentir bem, portanto, que a parte da saúde, que é muito importante, na parte, não pelos químicos, mas sim pelo estilo de vida. E foi aí, nessa altura, que eu li imenso sobre o Feng Shui e depois criei um bichinho quando fui fazer um workshop e aí tudo começou. Portanto, e foi tipo um mundo mágico e eu hoje em dia fico muito contente por às vezes a vida nos colocar em determinados desafios,
porque a minha vida alterou-se de uma forma muito positiva. Portanto, e foi tudo espetacular, porque para mim foi quase como se fosse uma missão de vida. E o Feng Shui fez tanto sentido nessa altura e continua a fazer tanto sentido que eu estudo de uma forma quase diária, mas estudo sem me sentir a estudar, porque eu na altura que fiz imensos cursos, sou licenciada em Organização e Gestão de Empresas, também tirei o Business Executive na Católica, mas passei primeiro pelo ISCTE, portanto eu já tirei tantos cursos, mas foi o Feng Shui que me fez um clique e de saber que é algo de dentro para fora e que posso ter uma vida saudável e que posso, acima de tudo, ter um impacto na vida das pessoas muito maior do que aquilo que eu teria na indústria farmacêutica. Portanto, foi assim uma ruptura, mas uma ruptura feliz, e que hoje em dia, se não me tivesse acontecido isto, eu hoje ainda continuava na indústria farmacêutica, acredita? Portanto, mas foi espetacular, portanto, para mim, e sinto-me a crescer de dia para dia e com muito orgulho saber que em tão pouco tempo alcancei coisas que acredito e sei que há consultores de Feng Shui há 25 anos em Portugal, portanto o Feng Shui veio para Portugal há 25 anos e eu em menos de 5 anos consegui atingir um reconhecimento, que fico muito, muito contente, já representar Portugal na Feng Shui Society em Londres e escrever para muitas revistas, participar em programas de televisão, em podcast, portanto o teu, mas também já participei também no da Rita Ferro-Alvim, portanto na Caravana, portanto, e dá-me imenso orgulho deste reconhecimento, quer por parte das outras pessoas, de várias áreas, e acima de tudo da vontade das pessoas de quererem saber sobre esta temática e de que forma é que o Feng Shui realmente pode melhorar a vida das pessoas e, claro, em termos de saúde, porque foi aí que teve para mim um grande impacto e é por isso que eu acabo por muitas pessoas com algumas questões de saúde virem ter comigo e também elas quererem mudar a vida e ter uma vida mais saudável, porque acaba por se ver benefícios muito grandes a partir do momento em que começamos a usar o Feng Shui não como só uma arte, mas é acima de tudo um estilo de vida. Sim, agir parece que a vida é preciso dar-nos um abanão para de vez em quando nós mudarmos algumas perspectivas e no teu caso descobrires o teu propósito, não é? Que é agir, que já tinhas feito tantas formações e nunca te tocou tanto como esta, por isso é mesmo a tua essência. É a minha essência, efetivamente, é aquilo que, e eu acho que se não fosse missão de vida, Mafalda, eu acho que nunca tinha conseguido o percurso tão rápido que eu estou a ter, porque eu acho que quando nós entramos em missão de vida, portanto, tudo é a favor, portanto, tudo ajuda. Exatamente, tudo flui. E tu mudaste outras coisas, por exemplo, aqui no podcast nós falamos sempre muito de alimentação e, portanto, quem nos ouve vai de certeza agora começar a fazer milhares de questões sobre Feng Shui da cozinha e como é que isso vai influenciar, portanto eu vou tentar sacar o máximo de informação possível que tu nos consigas disponibilizar nesse sentido, mas para ti pessoalmente, na altura em que te viste confrontada com este episódio, tu sentiste que foi necessário mudar outros pontos do teu estilo de vida também, por exemplo, a alimentação, o estilo de vida, os níveis de stress, etc. também, ou não? Muito. Eu trabalhava muito, né? Trabalhava na indústria, portanto era um ritmo muito acelerado, muitas vezes ao fim de semana, muitas vezes não tinha horário também para terminar durante a semana, e porque já tinha um conjunto de responsabilidades, portanto tinha uma posição que tinha algumas responsabilidades, mas aquilo que eu vi foi criar hábitos, porque os hábitos são importantíssimos e é isso que o Feng Shui, este método Vision Board nos diz,
que é aquilo que está quase que ao nosso alcance, perto de nós, vai-nos criar um determinado hábito. E os hábitos depois são fantásticos, porque depois isto acaba por ter um impacto brutal, por exemplo, no caso da nossa alimentação. E o facto de eu ter uma coisa que nunca tinha, que era uma cesta de fruta sempre disponível na minha cozinha, e é o que está em termos de disposição, não é? Aquilo que eu vejo logo mal entro na cozinha, e quando eu tenho fome é logo aquilo que eu posso ir alcançar e que automaticamente vou comer. Portanto, isto está inclusive perto da torneira para ser muito fácil de lavar também. Portanto, é um hábito, e é, por exemplo, outro hábito que eu não tinha, que é a questão da água. Portanto, eu criei o hábito de colocar perto de determinados sítios onde eu estou o hábito da garrafa de água ou do copo de água. Portanto, eu até tenho aqui a água. Portanto, é um hábito, e lá está, tudo aquilo que nos rodeia tem um impacto brutal na nossa vida, porque se nós estivermos longe de determinados alimentos ou determinados de algumas coisas, é muito mais difícil de, por exemplo, fazer uma ingestão de líquidos ou de outra coisa. Portanto, as pessoas que não bebem água, por exemplo, colocar água perto da cama. Portanto, à noite, se acordarem, beberem um gole de água, de manhã mal se levantam, portanto, ingerirem água. Portanto, são pequenas coisas que fazem, ao final de um mês, fez tanta diferença. Mas há N dicas, não sei se queres saber mais dicas para a cozinha. Sim, por acaso ia-te perguntar, nesse sentido, se tu achas que essa questão do Vision Board funciona, por exemplo, na definição de objetivos para a organização da minha cozinha, ou seja, parar, não é? Quase que repensar a cozinha toda e pensar, ok, se calhar nunca me tinha lembrado que não como muita fruta porque não tenho o cesto da fruta visível. Achas que esta questão da organização da cozinha tem realmente impacto nas nossas escolhas alimentares? Muito, Mafalda, excelente pergunta, porque efetivamente uma cozinha desorganizada também acaba por desorganizar a nossa mente e criar alguma ansiedade. Aumento da ansiedade, aumento da ingestão de alimentos. Portanto, para além disso, o facto de colocarmos ou guardarmos os alimentos, os mais saudáveis, mais perto de nós. Portanto, inclusive na despensa, colocarmos de uma forma, é quase como se o Vision Board também está presente hoje em dia nas grandes superfícies, que é colocar os alimentos no nosso olhar, na direção do nosso olhar, aqueles que, neste caso, os supermercados pretendem vender com uma maior afluência. Então nós fazemos isso em casa, que é colocar nas prateleiras mais próximas do nosso olhar, portanto, nessa direção, colocarmos os alimentos mais saudáveis. Tudo aquilo que é menos saudável, colocar o mais longe ou numa prateleira que seja mais difícil de alcançar. E a mesma coisa no frigorífico. Se nós abrirmos o frigorífico e se tivermos os alimentos mais saudáveis, mais próximos, é mais fácil ingerirmos esses em detrimento dos outros. E se já estiverem compartimentados ou se já estiverem, de certa forma, mais fácil de ingestão versus os outros, para a fruta cortada ou os legumes já preparados, não é? Exatamente, acaba por ser muito mais fácil para nós. Lá está, o Vision Board é aquilo que está mais perto de nós consumirmos. E depois há aqui umas dicas extra que eu acho que são maravilhosas para aqueles que querem emagrecer, que é, se nós queremos um determinado peso, e eu dou imensas, e já dou consultas a pessoas que têm essa questão, não só pela ansiedade, mas acima de tudo que estão a combater, portanto, o excesso de peso, e é colocarem fotografias de ou como gostariam de se ver, portanto, uma fotografia se calhar mais antiga, que estavam com o peso ideal, portanto, para se sentirem entusiasmados para alcançar aquele peso, e colocá-lo aonde? Perto
da comida. Então é quase como um incentivo extra, por exemplo, na porta do frigorífico nós colocarmos ali uma fotografia nossa de biquíni ou de... Portanto é quase um estímulo, e tudo aquilo que, fotografias de nossas, em que estamos no nosso melhor, portanto não vamos colocar fotografias nossas onde ou estamos tristes ou podemos estar mais gordos, não gostarmos da nossa imagem, é exatamente o oposto, portanto é colocarmos aquilo que temos de melhor, para quê? Para sentir, e não nos sentirmos tão frustrados e não tão ansiosos na obtenção desse peso ideal, e criar metas. Portanto, nada como criar uma meta, assim como fazem as empresas nos objetivos, criar as metas do peso, obviamente alcançável, não é? Portanto, não vamos colocar aqui um objetivo que não seja alcançável e depois criarmos mais ansiedade, mas, por exemplo, num quadro de ardósia, na nossa cozinha ou através de um papel, colocar lá exatamente o objetivo que nós queremos, para irmos atrás desse objetivo e festejarmos cada conquista de uma forma prazerosa, para cada vez mais conseguirmos alcançar o nosso bem-estar, portanto, e tudo. E é por aí, portanto, e colocar também num quadro os alimentos que devemos comprar, portanto, todos eles que possam ter um impacto positivo na nossa alimentação, em detrimento de, obviamente, processados e de outro tipo de alimentos. E é giro porque parece que tu, com a formação que tens de background, no fundo, consegues tornar uma coisa que às vezes parece um bocadinho mais oriental e de filosofia de vida, que é muito diferente da nossa cá em Portugal, mas ao mesmo tempo consegues conciliar isso em termos práticos com a questão da definição dos objetivos, que, por exemplo, é uma coisa que eu faço nas consultas de nutrição, há sempre objetivos de consulta para consulta, e aqui é giro porque tu também colocas objetivos e metas dentro da questão do Feng Shui para atingirmos objetivos de vida, não é? No fundo, neste caso é mais a questão da vida, isso é muito engraçado. Aliás, porque esta metodologia do Feng Shui, foi por isso que eu me apaixonei pelo Vision Board, porque tal e qual como os alimentos, ou como a questão, olha, da indústria farmacêutica, os medicamentos evoluíram. A mesma coisa que o próprio Feng Shui. E hoje em dia existem estudos, portanto, mais neste Feng Shui, eu não posso dizer que esteja moderno, porque é o Feng Shui de objetivos, de traçar, e que está muito direcionado com o PNL, portanto, e com a parte da psicologia, que para mim faz mais sentido, porque tem estudos que o comprovam e de certa forma, e tu disseste muito bem, porque eu já passei por essas portanto, empresas multinacionais e vi que realmente aquilo que nós fazíamos e as próprias empresas colocavam à nossa disposição, e até mesmo em termos de ambiente para os colaboradores se sentirem confortáveis nos espaços, portanto vejo que é um pouco a filosofia do Feng Shui, este relativamente mais recente, mas lá está, porque houve uma evolução, porque nós não estamos no Oriente e porque estes estudos permitiram evoluir e termos uma perfeita percepção, por exemplo, como é que o ser humano se comporta mediante determinada cor. Por exemplo, no caso da alimentação, porque é que as empresas de fast food utilizam o vermelho? E porque é que utilizam também o amarelo? Se nós formos ver, grandes companhias de fast food utilizam estas duas cores. O vermelho, porque as pessoas com o vermelho comem mais rápido, e elas quase todas utilizam vermelho na sua decoração, e o amarelo porque é para comer, portanto, sentir um pouco mais fome. O amarelo, eu nunca digo, portanto, ou tento reduzir o amarelo na cozinha das pessoas que utilizam esta cor predominante. Porquê? Porque o amarelo suscita fome e o vermelho acelera. Portanto, as pessoas, enquanto que existem outros
outras cores que nos relaxam e que nos permitem comer, portanto, de uma forma mais pausada. E inclusive a própria música, se nós formos a reparar, Mafalda, a música desses restaurantes é mais rápida do que os restaurantes nós devemos comer de uma forma mais pausada, portanto mais relaxados, porque aí aquilo que se pede às pessoas é comerem rápido e sentirem mais fome. Portanto, e isto é em todo o lado. E eu depois de ver os estudos portanto, nestas áreas, disse, isto é brilhante, porque eu posso mudar a vida das pessoas com a alteração do seu habitat, do sítio onde elas estão. E hoje em dia também a biofilia, portanto, que estuda o facto que foi um conceito que é relativamente recente, que foi criado em 1986, por Edward Wilson, que é quase que nós queremos cada vez mais o contacto com a natureza, e hoje em dia, portanto, reparamos o quão importante é o contacto com a natureza, portanto é o virar para a natureza, e está mais do que provado que este tipo de filosofia que está linkada ao Feng Shui aumenta em muito quer a criatividade, quer a produtividade das pessoas, portanto existem realmente estudos que comprovam um aumento muito significativo quer da produtividade, quer da criatividade, utilizando estas ferramentas, o que é espetacular. Sim, é mesmo. E achas que essas questões das cores, por exemplo, agora estavas a falar e eu estava-me a lembrar, e tudo o que envolve, imagina, copos, pratos, talheres, para quem leva marmitas, a cor da lancheira, a cor do tupperware, tudo isso influencia? Tudo isso influencia. Um tupperware encarnado com uma tampa amarela. Quanto maior for a mancha dessa cor, maior é o impacto, não é? É a mesma coisa que, se nós formos a reparar, tu já vistes que a maior parte dos pacotes de fast food também tem este tipo de cores. Portanto, isto só para tu veres que portanto, é aquela primeira sensação. Se for uma mancha mais reduzida, obviamente o impacto não é tão grande, mas é para onde o nosso olhar está direcionado e de que forma é que isso acaba por ter o impacto. A mesma coisa que os verdes. Portanto, se nós entrarmos num ambiente ou num restaurante onde existem muitas plantas e onde existe muita cor verde, e certamente que estás a lembrar de alguns restaurantes em que a filosofia ou o marketing quer passar a filosofia de algo natural e de saudável. Orgânico, saudável. Todos usam verde. Portanto, sabes que verde é das minhas cores preferidas, portanto há milhares de verde cá em casa. Isso é ótimo, porque o verde estimula-nos a comer mais coisas verdes, ser mais saudável. Portanto, e é por isso que é importantíssimo, em termos de plantas, especialmente na cozinha, para quê? Para incutir esse contacto com a natureza, quase como se levássemos a natureza para o prato. Portanto, melhor ainda se forem plantinhas aromáticas, não é? Exatamente, então se colocarmos plantas aromáticas, como dizes bem, Mafalda, ter, por exemplo, uma parede vertical com ervas aromáticas ou uma bancada com ervas aromáticas é espetacular, porque podemos, lá estar a cozinhar e poder estar a incrementar portanto, os nossos pratos com natureza viva e que certamente é muito mais saudável do que determinados condimentos. Portanto, é fabuloso. Tirar um bocado por aí e sentir quase como se tivéssemos esse contacto com a natureza. Para quê? Para nos sentirmos bem, porque reparamos que durante os últimos tempos, face às circunstâncias que se estão a passar a nível mundial, verificamos o quão importante é esse
contacto para nos sentirmos melhores e para nos sentirmos mais saudáveis, acima de tudo. Exato. E a luz? Achas que tem também impacto? Por exemplo, o sítio onde nós cozinhamos ou onde estamos a comer, se tiver luz natural ou se tiver luz artificial, achas que tem impacto Sim, também? tem muita influência, portanto a neuroarquitetura fala sobre isso também, portanto o impacto e não só a luz natural, mas entre os vários tipos de luz, ou seja, se tu tiveres uma luz branca, a luz branca faz com que tu tenhas concentração e a luz amarela, relaxamento. Então, nós, por norma, utilizamos em ambientes de escritório a questão da luz branca, enquanto que para descansar, por exemplo, no nosso quarto, para dormirmos melhor e reduzirmos a ansiedade e quase como se fôssemos já a caminhar, portanto, para o nosso sono, deverá ser o mais tenue possível e a luz amarela. O facto de termos luz natural nos espaços, porque nem todas as pessoas, especialmente em determinados escritórios, não existem, portanto, espaços que sejam arejados ou que tenham contacto direto com o exterior, as pessoas não ficam com a percepção nem do clima, nem a percepção da temperatura, nem se é dia, se é de noite, e desregula o nosso relógio biológico. E ao desregular o nosso relógio biológico, acaba por criar determinadas sensações em nós e não é tão benéfico para esse estilo de vida saudável. Porquê? Porque depois acaba por ter um impacto no nosso sono, porque o nosso organismo não sabe bem se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, e cria-nos um aumento da ansiedade e quase como se fosse uma sensação de jet lag que tem um impacto na qualidade do nosso sono e automaticamente no dia a seguir na forma como nos alimentamos, porque se não estivermos bem, se não dormirmos bem, no dia a seguir acabamos muitas vezes, e sabes também se calhar melhor do que eu, que as pessoas depois acabam por essa ansiedade e acabam por se refugiar na comida e em alimentação, se calhar não tão saudável. Portanto, a qualidade do sono acaba por ter um impacto muito grande na qualidade de vida, portanto, na nossa qualidade de vida. Isso é muito importante estarmos perto e quem tem que passar muito tempo dentro de casa ou num espaço fechado, portanto, nada melhor do que estar perto de uma janela, portanto, até mesmo para trabalhar. Porquê? Porque assim sabemos o clima e o horário e regulamos o nosso organismo ao horário, portanto, onde nos encontramos e assim acabamos por, em termos de qualidade de sono, ser muito melhor, especialmente aquelas pessoas que trabalham em fábricas ou em espaços fechados que não têm a sensação, ou até mesmo nos centros comerciais que não têm luz exterior, luz natural, portanto o organismo delas, portanto encontram-se desregulados, portanto e isso tem um, um resultado muito nefasto na qualidade de vida e automaticamente na alimentação. Claro. E tu achas que em termos de estrutura da casa, por exemplo, a zona onde tu tens a luz a entrar de manhã ou de tarde, ou mesmo ter luz natural na cozinha, ou teres a cozinha aberta para a sala, por exemplo, este tipo de estruturas e de direções também têm impacto aqui na forma como nos alimentamos? Sim, sim, sim. A questão do layout é muito importante. A questão de, hoje em dia, e como disseste, há muitas cozinhas que são abertas, não é? Para as salas. Se a cozinha estiver arrumada, não há mal nenhum. O problema é que há pessoas que, como se calhar por questões profissionais, etc., se tiverem a cozinha muito desarrumada e se estiverem a comer e olharem para a desorganização, cria ansiedade. E tudo aquilo que nós... não haver ansiedade quando estamos a comer, porque se tivermos ansiedade vai ser muito pior, porque vamos comer mais,
e se calhar não vamos comer, o nosso organismo não vai percepcionar que já estamos satisfeitos, portanto, saciados. Portanto, por isso é muito importante a organização da cozinha. Se tiver arrumada, não há mal nenhum. Quer dizer, o arrumado, portanto, não é necessário estar quase como se fosse um andar modelo, não é preciso, mas que não cria a ansiedade de estar a olhar e de ver que realmente existe uma grande confusão, porque a confusão efetivamente não nos descansa, ou estarmos a comer a rápido para ir arrumar. Portanto, não, tem que ser temos de ver a refeição como algo para saborear, portanto, haver portanto, uma consciência daquilo que estamos a ingerir, especialmente por isso. E se estivermos perto da luz, melhor é, porque portanto, a luz natural portanto, quase saborear, se calhar melhor também a comida e o contacto com a natureza para sentirmos mais saudáveis, porque quando existe locais mais que são que não têm a questão da luz natural tão premente, portanto, são ambientes que são artificiais, portanto, e que não estão de acordo com o nosso relógio biológico, e acabamos mais uma vez por comer pior. Sim, fazer escolhas que se calhar não são tão boas, não é? Como diria. Exatamente, escolhas que... E a questão também do prato, porque há pouco falavas da lancheira, mas do prato. Eu sei que os nutricionistas falam muito nisso, na questão da dimensão do próprio prato, como o prato está arrumado. Portanto, isto tem tudo, lá está, tudo aquilo que nos rodeia, portanto, isto é mesmo Feng Shui, é tudo aquilo que nos rodeia, cores, texturas, formas, e ter muita cor no prato, não é? Porque a cor e a textura acaba por ter impacto na forma como também nos alimentamos, e que tem reflexos, portanto, depois a curto, médio e obviamente longo prazo. Sim, exatamente. E em termos de aromas, porque, por exemplo, quando nós cozinhamos, nós enchemos a casa com um determinado aroma, não é? E para pessoas que andaram durante as fases de maior quarentena, muitas vezes faziam um bolo ou um pão caseiro e ficavam com a casa com aquele aroma o dia inteiro, e era muito difícil de resistir depois a ir lá petiscar outra e outra vez. Estes aromas, sejam ambientadores, sejam coisas que nós cozinhamos, isto depois também tem impacto? Tem muito impacto, e uma coisa que eu até em ter preconizo, e sei que há muitos nutricionistas que também utilizam, são alguns óleos essenciais, porque há óleos que podem ser colocados, portanto, na nossa alimentação, por exemplo, óleos essenciais não só para a limpeza da própria casa, portanto a higienização da nossa casa, por exemplo, o óleo essencial de limão é fabuloso para limpar o frigorífico, fabuloso para limpar, por exemplo, a máquina de lavar a louça, por causa dos vestígios também de odores, etc. E especialmente porque é muito refrescante. Esse, por exemplo, o de eucalipto, cria aquela sensação, mais uma vez, de natureza. E ao colocar essa sensação de natureza, pode anular determinados odores, ou até mesmo para quem faz alguns fritos ou poder usar esse tipo de óleos essenciais para trazer frescura à casa e essa questão de natureza, sem obviamente ter a inclusão de químicos, porque os sprays todos têm químicos, e assim, se estamos a tentar fazer uma alimentação saudável, para sermos saudáveis e para termos um estilo de vida saudável, não vamos empestar a nossa casa com produtos tóxicos, não é? Portanto, então vamos usar produtos naturais, inclusive óleos essenciais para limpar a nossa casa, em detrimento, por exemplo, usar o bicarbonato de sódio em vez da lexívia para a limpeza da roupa, para branquear a roupa. Portanto, há aqui um conjunto de dicas, de sugestões, porque não nos interessa só fazer uma alimentação bestial e sem quase
químicos, portanto, de alimentos que são biológicos, etc. Mas e depois colocamos a nossa casa repleta de petróleo, por exemplo, como o caso das velas. A maior parte das velas, Mafalda, que há à venda em quase todas as lojas de decoração, são produzidas através através de petróleo e o petróleo, portanto, vamos intoxicar o nosso ambiente com produtos nefastos para a nossa saúde, quando nós queremos exatamente o contrário. Portanto, a mesma coisa com os incensos. Portanto, a maior parte deles, à exceção de 2 ou 3, portanto é muito importante ver a origem, não é? A origem, por exemplo, no Japão, a maior parte das pessoas utilizam incensos naturais e quem não tem, basta também fazer com um bocadinho de alfazema, secar a alfazema e também podermos fazer, portanto, um incenso de alfazema para usar em casa e sabemos que é 100% também natural. Mas lá está, se queremos um estilo de vida saudável, esse estilo de vida tem que estar em tudo, não só nos alimentos, porque eu vejo muita gente a fazer uma alimentação saudável e usar só produtos, alimentos biológicos, mas e depois, quando se chega à parte da casa, vê-se que estão rodeados de produtos tóxicos. Portanto, portanto, não fazem um pleno. Portanto, o objetivo é fazermos um pleno, portanto, por dentro e por fora. Não é necessário que seja tudo, mas às vezes pequenas mudanças começam a fazer diferença. Mas olha, fiquei curiosa com essa questão das velas. Eu sei que há velas que nós podemos fazer a partir de óleos reciclados, por exemplo. Exato. Há outros materiais assim que tu... ceras de abelha, se calhar? Cera de abelha, exatamente, é isso mesmo. Cera de abelha, portanto, são as melhores, portanto, para se usar em casa. E em termos de incensos, há sítios onde se compra incensos naturais, que são mesmo como se fossem tiras de lavanda ou de arruda, mas para quem não souber, portanto, basta comprar um vaso de arruda ou de alfazema, secar, portanto, e com um cordel, portanto, atar e poder passar. E também há uma dica que eu posso dar que é muito interessante e até se utiliza também home staging para a venda das casas que muitas vezes estão fechadas durante muito tempo e têm aqueles odores de casa fechada e que é importante para as pessoas que não querem usar químicos e é uma receita isto é uma receita muito fácil, que é paus de canela em água, portanto ferver, colocar numa panela, portanto água, vários paus de canela e colocar casca, pode ser de limão, laranja, deixar ferver muito, portanto e aquilo quando vai começar a libertar vapores, não é? Aquele cheirinho a canela, portanto, e depois passar com a panela por todas as divisões da casa, portanto deixar aquele aroma bom de canela, portanto, e é uma forma sem utilizar químicos, mais uma vez, colocar esse tipo de odor na casa, odor positivo, mas os óleos essenciais, sem dúvida, são fáceis de utilizar e muitas das vezes basta colocar também, por exemplo, pequenas gotas, por exemplo, nos cortinados e sempre que se abre as janelas, portanto, vir aquele cheiro, por exemplo, de lavanda, especialmente para as pessoas muito ansiosas e que queiram emagrecer e que por norma são ansiosas, e colocar, por exemplo, 2 gotas de lavanda na almofada antes de dormir, para ter um sono mais tranquilo e mais uma vez ter reflexos positivos no outro dia, não é? Em termos de trabalho e em termos de relacionamentos, porque lá está, pessoas menos ansiosas acabam por comer menos ou comer melhor também, não é? E têm reflexos substanciais na nossa qualidade de vida.
E na forma como se sentem também. Mas estava a achar graça a essa questão da canela na panela, porque eu tenho um difusor de óleos essenciais e na altura do frio ponho sempre o óleo de canela, sempre. E Porque é reconfortante. é aquele quentinho, parece que é sempre Natal. Pois é, não é ótimo e acho que criar, até mesmo em termos de satisfação das pessoas, não é? Parece que é conforto, acolhedor, portanto as pessoas parecem até estão mais saciadas, não é? Com o próprio cheiro a canela, que eu acho que é excelente para quem gosta. Sei que há pessoas que não gostam de canela, portanto, mas obviamente existe outro tipo de alternativa. Há também a questão da laranja, o óleo essencial de laranja para dar aquele, para ser fresco, portanto dar aquele ar também de casa limpa, sem necessariamente ter que se usar muitos químicos, também por aí. E agora também, entretanto lembrei-me, estávamos a falar da questão de reduzir a ansiedade, a questão do dormir bem, e sei que certamente que deves ter imensos doentes com essa questão, o colocar, e foi uma dica que eu dei durante a quarentena a muita gente, o facto de há muita gente que não tem cabeceira de cama. E o facto de nós sentirmos a nossa cabeça protegida, quase como se fosse um capacete, porque nós somos animais e como animais tudo e qualquer, apesar de pessoas pensarem que têm um sono contínuo e tranquilo, muitas vezes não estamos nesse sono tão profundo. E o colocar uma almofada extra entre a nossa almofada e a parede, especialmente aqueles que não têm cabeceira, traz uma sensação de conforto. E quanto mais confortáveis nós estivermos durante quando estamos a dormir, mais será a qualidade do nosso sono. Mas será sim, é verdade. E durante a pandemia houve muitas perturbações de sono, pelo menos comecei a ter muito mais pessoas a falarem realmente sobre isso e a quererem melhorar através da alimentação essa parte. E realmente é importante tudo o que possa ajudar, não é? Porque às vezes nós também entramos um bocado naquele desespero de dormir é uma coisa tão natural, porque é que eu não durmo bem, não é? E é engraçado depois também irmos buscar pequeninas coisas que possam ajudar. E o espelho. Sim, exatamente. E os espelhos, porque há muita gente que coloca espelhos e lá está, é outra área que tem-se vindo a estudar e que está linkado com o Feng Shui, Mafalda, que está super provado que os espelhos duplicam as ondas eletromagnéticas. Então, se as ondas eletromagnéticas têm interferência negativa no nosso sono, então se colocarmos muitos espelhos ou colocarmos um espelho perto de nós quando estamos a dormir, basta ter uma televisão, basta ter um rádio, um eletrónico ou um telemóvel ou algo, portanto vai duplicar todas essas ondas eletromagnéticas, o que tem portanto, um resultado nefasto na qualidade do sono. E é por isso que muitas vezes as pessoas às vezes vão para hotéis e às vezes dizem, eu dormi tão bem. Hoje parece que dormi mesmo, porque muitas das vezes há pequenas coisas que elas não notam, não só a direção da cama, a cabeceira da cama, as almofadas, que trazem um maior conforto ou até mesmo a redução das ondas eletromagnéticas. E isto é uma área que tem existido muitos estudos por parte da NASA, portanto, não é, sim, são estudos profundos que a NASA faz, relacionada com as ondas eletromagnéticas e os resultados negativos e impacto negativo que têm na vida das pessoas. Portanto, isto é por isso que eu acho que isto é Fascinante. fascinante. Olha, e os materiais também têm assim um grande impacto, não é? Por exemplo, para mim uma coisa que me relaxa imenso é ter uma zona da casa com livros, madeiras, pedras. Eu gosto imenso de tudo o que tem a ver com ilhas, praias, portanto essas coisas mais naturais e os tons mais clarinhos e mais terra acalmam-me imenso e portanto o próprio cheiro desses materiais é uma das coisas que eu gosto de ter em casa e adoro o cheiro de madeira e livros antigos, o papel e assim, isso também tem impacto depois. Tem, porque possivelmente, porque nós, como nós começámos esta conversa,
depende muito das nossas características. E tu já reparaste, Mafalda, tudo aquilo que tem a ver com madeira e tudo o que tem a ver com a natureza, árvores, plantas, tu gostas. Porquê? Porque possivelmente as tuas características, tu és uma pessoa árvore ou madeira no Feng Shui. Eu sou uma pessoa metal e é por isso que tudo o que tem a ver com branco, portanto, existem 5 elementos no Feng Shui, que é o fogo, o solo, o metal, a água e a árvore. E nós podemos ser um desses 5 elementos. E muitas vezes ou esse elemento nos está a alimentar e é por isso que nós gostamos, ou possivelmente nós somos esse elemento. Como tu estavas a dizer, tudo aquilo que tu disseste se caracteriza pelo elemento árvore. E, por exemplo, tudo o que tem a ver com branco, metalizado, e se tu reparares na imagem que tu vês atrás de mim, tudo o que tem a ver redondo, representa o elemento metal. Porquê? Porque eu sou metal no Feng Shui e isto é maravilhoso a partir do momento em que nós soubermos o que nós somos e de que forma é que podemos harmonizar a nossa casa de acordo com, no fundo isto é a nossa energia e isto também é maravilhoso, tem uma ligação muito grande com a nutrição e com os alimentos. E porquê? Porque a macrobiótica foi criada por um mestre de Feng Shui e em que a macrobiótica também falava nos 5 elementos e nos 5 paladares. Portanto, no caso do amargo, que é fogo, é representado pelo elemento fogo, o doce, que é representado pelo elemento terra, o picante, que é metal, a água, que é salgado, e o ácido, que é árvore. Portanto, e que supostamente nós devíamos de utilizar estes 5 elementos ou 5 paladares. E quando nós falamos em doce não é obrigatório, não estamos a falar de açúcar. Não, estamos a falar, obviamente, de alimentos, cereais, por exemplo, portanto, nozes também, avelãs, portanto, tudo o que represente esse mesmo elemento. Portanto, isto é fabuloso, porque é com uma área, portanto, e uma arte, né, milenar, que depois casa também com a macrobiótica e depois outras áreas, como é o caso da acupuntura, etc. Portanto, está tudo interligado e é fabuloso, porque no fundo isto é um estilo de vida. Sim, eu acho que é fascinante porque se nós começarmos a interessar-nos mais por nós mesmos e por tudo o que tem a ver com a nossa promoção de saúde, nós podemos estar uma vida inteira a estudar e a aprender coisas novas e sempre a melhorar, e acho que isso é espetacular no sentido em que nós nunca vamos perder interesse pela área que tem a ver com a nossa promoção de saúde e tem sido uma coisa que, imagina, eu acho que estou desperta para este tema há 12 anos ou uma coisa assim do estilo, acho que não mais do que isso. Mas ao mesmo tempo que desde essa altura tenho estado a fazer isto, parece que, bem, todos os dias que eu estudo uma coisa nova aparecem outras 3 ou 4 novas, percebes? É verdade. Eu só comecei, por exemplo, nas viagens, eu adoro viajar e acho que foi uma vez que estava na Tailândia e também me aconteceu isso no Japão, de me aperceber que os sítios onde eu me sentia mais eu eram ilhas. E então agora cada vez que eu vou visitar uma ilha, por exemplo, o Japão é todo ele uma ilha, mas eu no Japão, quando cheguei a uma zona, à ilha de Miyajima, aquilo foi uma sensação incrível, sabes? Eu aterrei na ilha e só pensava assim, o que é que está aqui a passar? Há aqui uma mística diferente, isto é muito giro. E também tinha sentido isso na Tailândia, numa ilha muito, muito pequenininha, onde estive, e de pensar, uau, isto é espetacular. E a ilha não tinha nada para ver, sabes? Era mar e era selva, era só isto. Ou seja, era natureza. Era natureza, mas era como eu me sentia mais. Lembro-me de comentar com as pessoas com quem estava na altura e dizer: eu não quero sair daqui nunca, eu não quero ir para mais lado nenhum, eu estou bem aqui agora, não quero que este momento acabe. E é giro quando tu começas a perceber realmente o que é que te rodeia e o que é que te faz sentir assim e paras para sentir exatamente essas coisas. E eu sou super agitada, portanto, para mim, parar e consciencializar-me disso é realmente porque a coisa estava a ser muito, muito, um chamamento muito forte. Não, isso é fabuloso, que lá está o impacto que aquilo que nos rodeia cria determinadas sensações e esse bem-estar. E porque, por exemplo, a questão do branco no spa, porque é que não existe um spa vermelho? Porquê? Porque o vermelho é agitação. Então,
E os spas, a maior parte deles é tudo minimalista, porque é para dar aquela sensação de limpeza, de clarividência, de simplicidade, de minimalismo que nos traz tranquilidade. Porque se for um sítio supercarregado de decoração, vai-nos agitar mais, contrariamente a um local minimalista. Portanto, e tem que haver aqui, na nossa casa, um equilíbrio, portanto, entre o minimalismo ou não minimalismo. Também depende daquilo que nós queremos. Se vamos para casa para descansar, ou há pessoas que chegam a descansar o dia todo e tiveram um dia, por exemplo, uma professora de yoga que está o dia inteiro a fazer yoga, se calhar num local, se calhar quer chegar a casa que pode querer outro tipo de experiência, não é? Portanto, depende muito daquilo que nós procuramos em casa. Muitas vezes lá está, é a balança, é o equilíbrio daquilo que tivemos ao longo do dia, porque não podemos estar nem sempre em situação zen, nem sempre agitados. Portanto, tem que haver o equilíbrio do yin e do yang para que exista saúde em tudo. Portanto, Sim, essa é a filosofia. é uma conjugação de tudo isso. E é isso que tu trabalhas quando fazes consultoria, por exemplo, tu fazes trabalho individual também com as pessoas, ou por exemplo com casais e famílias, é isso que tu também ajudas depois as pessoas a perceberem qual é que é o seu elemento, como é que podem melhorar os seus espaços? Sim, portanto, estudamos qual é o elemento do casal, das pessoas que moram em determinada casa ou empresa, portanto, eu trabalho com várias empresas, existem muitas empresas já cá em Portugal que estão abertas a esse tipo de filosofias, como é o caso da Remax e outras, porque trabalham com muita gente, portanto, de origem oriental, não é? E o objetivo é harmonizar os espaços de acordo com as características e aquilo que as pessoas preconizam para a vida delas. Portanto, lá está colocar no nosso espaço aquilo que elas procuram e através, lá está, como disseste, das cores, das texturas, das formas, dos materiais e hoje em dia muito ligada à questão também da sustentabilidade, porque os consultores de Feng Shui têm, portanto, essa missão também com a natureza, por assim dizer, privilegiar materiais naturais em detrimento de materiais que não são naturais, porque a utilização abrupta do petróleo e de outro tipo de materiais nefastos, inclusive à nossa saúde. Portanto, é o colocar, por exemplo, o plástico representa o elemento fogo, mas nós poderemos, em vez do plástico, utilizar outras cores que representem o plástico, como é o caso do vermelho, do laranja, ou, por exemplo, as estrelas, portanto, que também representam o elemento fogo. Portanto, para quê? Para contrabalançar, porque o objetivo, mais uma vez, quando estamos num espaço, é que existam esses 5 elementos, portanto, o fogo, a terra, o metal, a água e a árvore. Boa. E como é que as pessoas te podem contactar? Qual é que é a melhor forma? Através das redes sociais? Assim, através das redes sociais, portanto, podem entrar em contacto comigo através do meu site, através do meu Instagram ou do meu Facebook, da minha página. Portanto, é a melhor forma para ou consultas para empresariais ou pessoais, ou até mesmo fazer decoração com Feng Shui, que é uma área, portanto, que ultimamente tenho também, estou a fazer projetos, portanto, na área não só da hotelaria, mas para privados, portanto, decoração com Feng Shui, porque acaba por estas duas coisas, lá está, estarem linkadas e se nós colocarmos logo as bases corretas em termos de materiais e do próprio layout da casa, portanto, quais as melhores direções, como é que devemos estar direcionados a comer de acordo também com as nossas características, isso tudo é maravilhoso e obviamente acaba por ter um impacto na vida das pessoas, portanto basicamente é isso. Wanda, muito obrigada, gostei mesmo muito. Obrigada eu, Mafalda, eu espero que
até breve, espero eu, portanto, e que haja mais desafios destes, pessoais ou profissionais. Obrigada. E obrigada, foi muito enriquecedor. Acho que deu mesmo para percebermos que a alimentação não é só o acto de comer em si, não é? Tudo que está à volta também Tem influencia. um impacto grande, portanto, na forma como nos nutrimos, por dentro e por fora.